Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalage Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os nossos mestres, a todos Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, capítulo 3, verso 19. Então, os passatempos do meio da manhã, Purvana Lila, são descritos no Govinda Lilamrita 5.1. Eu me lembro de Shri Krishna, que no meio da manhã vai para a floresta com as suas vacas e seus sacas. Shrinanda, Yashoda e outros Brajabasis o acompanham até uma certa distância. Inquieto desejoso de encontrar com Srimati Radhika, Krishna, ele chega às margens do Radha Kunda para o seu passatempo Abhisara. Eu me lembro, passatempos amorosos, Abhisara. Eu me lembro de Shri Radha, que após ter o darshan de Krishna no Nanda Bhavan, voltou à sua casa. Jyotila ordenou que ela fosse adorar o Deus do Sol, desejando saber do paradeiro de Krishna. Radha, ela se senta e olha para a estrada que se vai, esperando o retorno da sua amiga, que ela havia enviado para colher essas informações. Então, comentário de Srila Gurudeva. Na Purvana Lila, após Krishna ter comido pela manhã, ter feito o jejum dele, ele se prepara para ir à floresta como um vaqueirinho. Vrishabhanu Nandini, decorada com panos e ornamentos dados por Sri Yashoda, ela retorna a Javat. E eles se encontram no meio do caminho. Ao ver Shri Radha, a pena de pavão que está na cabeça de Krishna cai
e a sua flauta escorrega de suas mãos. Esse passatempo está descrito no seguinte verso do Shriradharasa Shuddhanidhi 39. Venu karam nipatita skalitam shikandam brastam chapita vasanam brajaraja shuno. Krishna chegou até as margens do Radhakunda para um outro encontro com Srimati Radhika. Não encontrando ela ali, ele ficou extremamente ávido e cheio de desejos e ansiedade. Em Javata, no entanto, nesse meio tempo, Jyotila, ela encoraja Radharani a ir fazer a adoração do Deus do Sol, Surya Puja. A maneira como Radha ela executa esse puja para Krishna, né, é o local onde o Surya Puja é também executado. E alcança-se então a maior riqueza na performance de bhajana. Ok? Muito bem, então aqui Gurudeva termina esse capítulo 3, como ele vai terminar todos os demais, com o verso do Govinda Lilamrita. É muito importante nós fazermos aqui uma pequena observação. Gurudeva poderia estar descrevendo, né, todos esses passatempos da Astakaliya Lila, diretamente citando o Govinda Lilamrita, mas Srila Gurudeva ele coloca ali uma sequência enorme de outros versos que são para aqueles sadhakas que ainda estão no processo de aperfeiçoamento em todos os níveis, desde o mais neófito até o mais, né, avançado nesse processo, como se fosse ali uma barricada de proteção até chegar ao verso em si, que é o nosso objeto maior de adoração, que é justamente o que Radha e Krishna estão fazendo, que é o que nós desejamos servir dentro desses passatempos. Só que, como o livro é voltado para os sadhakas, então você não pode simplesmente querer ir direto para esses passatempos. É a mesma estrutura do Srimad Bhagavatam. Você tem toda uma preparação para se chegar ao 10º canto. Então aqui Gurudeva também faz toda uma preparação, passando pelos diferentes, né, níveis de devotos, para que a gente possa entender o humor correto de aproximação a esses passatempos, né, para os quais nós não temos ainda nenhuma qualificação, né, de serviço, certo? Então, dessa maneira, isso faz o expertise de Srila Gurudeva. Srila Gurudeva nunca banalizou, nunca foi um sarradia, nunca nos deu simplesmente esses passatempos íntimos de Radha e Krishna como se fosse o suficiente, né, apenas ouvi-los ou lê-los. Não é. É necessário fazer orações em diversos níveis, orações em Shantarasa, como nós vimos aqui nesse capítulo várias vezes, orações no humor de servidão, né, prestando reverências a Deus, chamando Ele de Senhor, de Prabhu, né, no humor de Dasarasa, né? Enfim, tudo isso é necessário. No período de sadhana, nós iremos fazer uma prática mista. Muito embora nós tenhamos ali uma meta que é a Madhura Rasa, nós temos que fazer uma prática incluindo as demais raças também. Tá? Então, se você prestar bem atenção, você tem todo o nosso sadhana desenhado pelos nossos mestres dessa maneira. Terão momentos em que você vai estar no humor de Shanta, no humor de Dasya, no humor de Sakya, no humor de Vatsalya, e no humor de Madhurya, até que você vai conseguir se manter só no humor de Madhurya. Agora, por que isso acontece? Porque, na verdade, todas as raças estão dentro de Madhurya Rasa também.
não aconteceria no caso de Vatsalya, por exemplo. Madhurya não estaria presente, né? Você só teria as posteriores, porque a anterior é Madhurya. Madhurya é a primeira. Muita gente acha que começa com Shanta. Não, Shanta é a última. Começa com Madhurya. Madhurya é a Adirasa. É a raça primordial. Tudo vem de Madhurya Rasa. Tá certo? Então é isso. Então aqui termina o capítulo 3. Vamos então dar início ao capítulo 4, que é o quarto período do dia, entre as 11 e as 3:30, mais ou menos, chamado de Chaturtayama Sadhana Madhyana Kaliya Bhajana, que tem a referência com o estágio de Ruchi, né, de gosto profundo, gosto pela prática. Tá? E vamos então ler o texto 1. O Nama Sadhaka, aquele que pratica Nama, não tem nenhum outro desejo do que prestar serviço devocional inadulterado a Shri Krishna, a Haituki Krishna Bhakti. O quarto verso do Shri Shastaka declara: Nadhanam na janam na sundarim kavitam vajagadisha kamai mama janmani jamanishwari bhavatad bhaktir ahaituki tuai. Ó Jagadisha, eu não desejo riqueza, seguidores, nem mesmo desejo uma bela poesia, né, para descrever o mundo. Ó Praneshwara, meu único desejo é ter uma devoção exclusiva pelos seus pés de lótus, nascimento após o nascimento. Vamos ao comentário do Srila Gurudeva. Bhajana Rahasya Vritti. Bhakti aparece apenas no coração onde Harinama Sankirtana está sendo praticado com fé firme, Shraddha. Aqui ele colocou fé firme como Shraddha. Geralmente fé firme entra como Nishta. Mas, enfim, Gurudeva colocou, então é isso. Mas o corpo perfeito do sadhaka, ele não aparece até que ele tenha abandonado toda a conexão com a felicidade sensorial neste mundo material. Ou seja, enquanto você não abandonar o desfrute sensorial, independente do nível que seja, você não vai conseguir realizar a tua Swarupa. Você não vai conseguir entender quem é você enquanto alma, tampouco você conseguirá ver Krishna irada diante de você. Não vai. Então todo o nosso esforço é para substituir o desfrute material pelo serviço de Krishna para o desfrute dele, para o prazer dele. Tá? Muito bem. Essa renúncia da felicidade sensorial acontece de duas maneiras. A maneira positiva, anvaya, e a negativa, vyatireka. Aqui, anvaya se refere às características proeminentes da devoção, né? As quais são o cultivo de atividades favoráveis para Shri Krishna, né? Favoráveis a Shri Krishna. Anukulya Maya Krishna Anushilanam. Anukula Moy, perdão, não é Maya, é Moy. Moy é dotado, né? Vyatireka se refere a duas características secundárias da devoção, que são, primeiro, a ausência de um desejo por qualquer coisa que não seja o prazer de Krishna, Anyabilashita Shunya, e segundo, é a ausência das coberturas de karma e jnana, ou seja, jnana karmadi anavrita. As palavras nadhanam najanam neste verso claramente explicam os sintomas de vyatireka. A palavra dhana se refere à riqueza e artigos colecionados para o desfrute, para o entretenimento. E jana indica aqui uma mulher, criança, servos, né, ou o homem, ou objetos, amigos, parentes, etc. Sundari Kavita significa
conhecimento mundano expressado através da literatura e da poesia mundana. Ó Krishna, Senhor da minha vida, eu não estou orando a você para todas essas coisas, para obter, né, todas essas coisas. Minha única oração é que eu possa ter uma devoção exclusiva pelos seus pés de lótus, nascimento após nascimento. Texto 2. Fazendo um mau uso da riqueza material, dentre outras coisas, é oposto a Bhakti. Srimad Bhagavatam 3.9.6 declara: enquanto uma pessoa não se abrigar em seus pés de lótus, os quais removem todos os medos, ela será atormentada por ansiedade, lamentação, desejos, misérias, uma avareza extrema e etc., causados pela riqueza, pela casa, pelos amigos e pelos parentes. Ela manterá, então, uma falsa concepção de eu e meu, que são a causa exclusiva da infelicidade. Comentário de Srila Gurudeva. Pessoas que nunca ouviram Harikatha não estão inclinadas para o serviço de Sri Hari. Elas utilizam o seu tempo, a sua riqueza, a sua energia em atividades mundanas e mantêm a falsa concepção de que elas são as desfrutadoras. Elas sofrerão devido a essa inclinação ao desfrute. Em outras palavras, embora elas estejam sofrendo, ainda assim elas se esforçam para obter aquilo que não está relacionado a Krishna. A única causa disso é a ilusão. Esquecer-se que Krishna é o nosso único amigo querido, né? Esquecendo que Krishna é o seu único amigo querido, elas fazem amizade com pessoas contrárias a Krishna, né? E mantêm-se com medo dos devotos, né? E permanecem com medo dos devotos. É apenas por uma disposição misericordiosa de Hari, Guru e Vaishnavas que a entidade viva pode ser libertada dos sofrimentos e o desejo de servir a Krishna pode surgir em seu coração. Em outras palavras, a inclinação para servir a Shri Bhagavan se manifestará em seu coração. A entidade viva, então, compreende a sua natureza intrínseca, bem como a natureza intrínseca do Senhor Supremo e também da energia ilusória, e assim ocupa todos os seus sentidos no serviço a Hari, Guru e Vaishnavas. Srila Bhaktivinoda Thakur canta em Sharanagati a canção Atmanivedana, que diz: Atmanivedana tuya pade kori hoino paramasuki dukkha durei gyalo chintana hilo chodike ananda deki. Tem até uma melodia que a gente pode usar, que fica muito bonita, uma melodia super profunda, que é assim: Atmanivedana tuya pade kori hoinu paramasuki dukkha dure gelo chinta narohilo chodike ananda deki chodike ananda deki chodike ananda deki hoinu paramasuki. Atmanivedana, rendendo-se completamente de corpo e alma. Ao me render aos seus pés de lótus, eu fico completamente feliz. Hoino paramasuki, eu me torno extremamente feliz. Todos os sofrimentos se vão, dukkha durei gyalo, e eu já não tenho mais
nenhuma preocupação. Chinta naro hilo. Agora eu vejo a felicidade em todas as direções. Chaudike ananda deki. Então, nas 4 direções eu vejo apenas Ananda, a bem-aventurança presente. Essa é uma canção lindíssima de Srila Bhaktivedanta Thakur e vale a pena conhecer, lê-la toda. Ela é muito, muito profunda. E faz parte da categoria de canções chamada Sharanagati, né, de rendição, que todos devem cantar no começo das suas vidas espirituais, durante o seu sadhana, porque ela vai trazer justamente esse sentimento de arrepender-se daquilo que você fez de errado, do tanto que você se dedicou ao mundo material e não a Krishna, e que agora você deseja se render a Ele. Enfim, são canções muito, muito profundas que trazem todo esse sentimento de arrependimento, de querer expressar o seu desejo, de querer servir ao Senhor Supremo exclusivamente. São muito bonitas as canções. E os nossos acharyas, eles sempre enfatizam, né? Cantem essas canções ao máximo, porque vai ajudar a você entrar no humor da rendição, no humor de Bhakti. Então, verso 3. Shri Krishna é o Senhor Supremo de todos os senhores e, por adorá-lo, todos os outros também são adorados. No Srimad Bhagavatam 4.31.14 diz: Yatat taror mulanis chanena triptani tat skanda bujopashakaha pranopacharaha cha yatendriyanam tateva sarvahanam achuteja. Ao oferecer água, ao colocar água, né, na raiz de uma árvore, todas as partes da árvore, como troncos, galhos, enfim, folhas, são automaticamente nutridos. E, por satisfazer os ares vitais através da comida, todos os sentidos também são nutridos. Da mesma forma, apenas por adorar Shri Krishna, todos os semideuses, antepassados, etc., também são adorados. Então, esse sentido ele é muito importante. Muita gente acha que tem que adorar a Deus e também semideuses. Não precisa. Se você adora Krishna, automaticamente o universo inteiro já está satisfeito com você. Todos os seus pujas, não só para semideuses, mas também para antepassados, enfim, para qualquer coisa, está automaticamente cumprido. Você não tem a necessidade de fazer esses outros pujas. Comentário de Srila Gurudeva. Regando, então, a raiz da árvore, todas as suas partes são nutridas. Colocando comida no estômago, automaticamente todo o corpo também fica nutrido. Da mesma forma, por executar a adoração exclusiva de Achyuta, todos os semideuses, semideusas também são adorados. Isso porque Achyuta é a causa de todas as consciências. E tudo que é consciente e inconsciente depende também dele. Swayam Bhagavan é o único que é infalível, Achyuta, e ele jamais poderá ficar falível, Achyuta. Aqui alguém poderia perguntar, mas que problema tem em fazer adoração ao mesmo tempo a Bhagavan e aos semideuses? A resposta é que essa adoração significa uma falta de fé firme no Senhor Supremo. Os semideuses e semideusas, eles são regulados, pelas qualidades materiais, enquanto que o processo de servir a Bhagavan é transcendental. Seria impróprio, e também seria impróprio desrespeitar os semideuses e as semideusas, mas também é incorreto elevá-los ao mesmo nível de Krishna. Então, as Escrituras declaram que aquele que abandona Krishna Bhajan para a adoração dos semideuses, ele acaba abandonando
É como se estivesse abandonando a própria mãe para adorar uma mulher desconhecida e sem casta da rua, né? Ou aquele que abandona o néctar para beber veneno. Então, a questão, nós não temos nada contra os semideuses, isso é bem importante que fique claro. Os Vaishnavas respeitam os semideuses extremamente, só que respeitar não é adorar, tá? Respeitar é você saber a posição dele e a sua posição, e você vai agir de maneira, né, correta, você não vai criticá-los, você não vai minimizá-los, você não vai, enfim, ofendê-los, você vai simplesmente respeitá-los, tratá-los da maneira como eles merecem. Isso não significa puja. Puja é outra coisa. Puja, adoração, entrega, é feita ao Senhor Supremo, exclusivamente ao Senhor Supremo. No Bhagavad Gita, Krishna diz: aqueles que não têm ainda a capacidade de me adorar, né, adoram os semideuses, mas eles não sabem que, no fundo, quem está permitindo que os semideuses entreguem as suas bênçãos sou eu. Ou seja, quem está por trás dos semideuses é o próprio Krishna. E Krishna vai tentando usar essa adoração aos semideuses também para atrair a fé das pessoas. É um processo lento. Vocês percebam que as pessoas elas têm mais fé na própria natureza, naquilo que elas estão vendo, do que de fato em algo invisível, né, que a gente chama de Deus. Enquanto elas não têm uma experiência mística para entender de fato que Deus está ali, mesmo que invisível, elas só conseguem se relacionar com aquilo que os olhos demonstram para elas. Então elas vão adorar o sol, a água, a terra, as árvores, os animais. Elas vão querer se transformar em animais, né? Nossa, quantas tribos, quantas culturas estão aí se envolvendo com essa coisa de um animal do poder, né? A alma animal de cada um, o animal sagrado de cada um. Tudo isso aí é uma grande loucura. Né? Loucura no sentido porque não é uma coisa real, né? Entende? Então, só que é o que elas têm para crer em algo que vai além, né, de uma materialidade vazia. Pelo menos elas têm isso. Não significa que isso deva ser incentivado. Tampouco isso deva ser feito. Nós precisamos esclarecer, né, e dizer que isso é apenas, né, um processo muito limitado, muito superficial, né, e que existe algo muito mais profundo. Existe a relação com o Senhor do Universo. Né? Muito bem. Não vou entrar muito nessa seara, não. Vamos dar sequência aqui à leitura do verso. Então vamos para o verso 4. Devotos unidirecionados não têm outro dever senão servir Shri Krishna. O Padma Purana tem um verso que diz: Harir eva sadaradhya sarvadeveshwareshwara itare brahmarudradhya nava geya kadachana. O Senhor de todos os semideuses, Sri Hari, está sempre, é sempre o único objeto adorável, mas é inapropriado desrespeitar Brahma, Rudra e outros semideuses. Eu acabei de falar isso um pouco adiante. Sem adorá-los, tampouco sem desrespeitá-los. Verso 5. Devemos não se deve aumentar o número de discípulos desqualificados, né, a pretexto de expandir Bhakti. Isso é um verso do Srimad Bhagavatam 7.13.8. Isso aqui é uma coisa seríssima. Inclusive, no próprio Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, ele lista também isso como uma das ofensas, né? Que nós não devemos aceitar um número grande de discípulos, o guru não deve querer,
ficar iniciando pessoas em nome de uma pseudo-salvação, né, que isso seria muito bom para as pessoas. Não. Tem uma série de limitações para o guru também. Né? Por quê? Porque Krishna sabe o coração da entidade viva, muitos que se aventuram a querer ser guru, né? Enfim, e acabam criando mais problemas do que de fato soluções para essas pessoas. Então, se você que me ouve, se você tem uma posição um pouco mais de destaque, se você é um sannyasi, né? Ou enfim, ou algum devoto mais sênior, muito cuidado, né, nessa tentativa de querer ser guru. Não se aventure a querer ser guru. Isso não é para qualquer um. Não adianta você cantar 3 lakas de Harinama todos os dias, ser austero, saber todos os shastras de cabeça. Isso não é uma qualificação para ser guru apenas. Tá? Então, muito cuidado, porque assim, de tempos em tempos sempre vem notícias de gurus que caíram, de gurus que, né, fizeram coisas erradas, agora está todo mundo em crise, aquela sanga entra em parafuso, né, os devotos ficam sem saber o que fazer, ficam deprimidos, né, enfim, frustrados, né, tem uma decepção muito grande. Tudo bem, estava no karma deles, tá? Mas o guru acaba tendo mais culpa, né, porque o guru sabe que ele não é qualificado. O discípulo, ele não sabe ainda, né? Ele está aprendendo, é uma pessoa idiota que está chegando, né? Que não conhece, não tem experiência e acaba sendo iludida, né? Pelos demais. Então, e falo isso por mim, né? Porque, por incrível que pareça, né? Muitas pessoas também já me pediram para receber iniciação de mim ao longo desses anos e eu sempre digo não. Eu não tenho nenhum interesse em ser guru, não tenho qualificação para ser guru, né? E costumo até brincar dizendo que, como ocidental, eu jamais teria um guru ocidental. Jamais. Por quê? Porque eu sei o que tem por trás, né, do samskara de um ocidental. Né? Quem nasce no Ocidente, ou quem nasce fora da Índia de modo geral, se é Ocidente ou Oriente, não importa. Quem nasce fora da Índia não tem o samskara necessário para ser um devoto puro. E nós devemos ter como guru um devoto puro. Não devemos nos atrair ou nos simpatizar só porque esse guru fala a minha língua. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu vou me iniciar com tal guru porque ele fala a minha língua, porque ele é do meu país, não porque ele mora perto de mim. Eu não vou me ensinar com um guru indiano que eu não consigo falar a língua dele, porque eu não vou ver ele. Então você não está buscando um guru, você está buscando uma outra coisa. Você está buscando relação social, distração, né, uma companhia. É isso que você está buscando. Né? Então você tem que ter muito claro primeiro o que é Guru Tattva. Você precisa estudar Guru Tattva, você precisa entender, né, quem é guru, quem pode ser um guru. E que benefícios esse guru de fato pode trazer para você. Agora, se você quer outras coisas, você vai então encontrar aquele guru de acordo com o que você quer. É isso que Krishna faz. Krishna ele não interfere. Tá? Então, muito cuidado mesmo. E agora eu digo para você que está buscando um guru, muito cuidado. E para você que quer ser guru no Ocidente, esquece, meu querido. Faz o teu seva, faz tua prática espiritual, ajuda as pessoas com instruções, né? Traz elas para um devoto puro. Tem devotos puros ainda presentes nesse planeta. Enquanto tiver, é nosso dever trazer todas as almas para um devoto puro. Da mesma forma como eu quis também só um devoto puro, eu tenho o dever de levar as pessoas também só para um devoto puro. Isso é, no mínimo, coerente. Né? Coerente, no mínimo. Se você quer o melhor para você, você tem que dar o melhor para os outros. Isso é coerência, isso é amor, isso é sinceridade na tua própria prática, sem duplicidade. Não precisa ter duplicidade. Agora, como nós lemos aqui mesmo no estudo desse livro, qual é o pior dos anartas? Qual é o último anarta a deixar? E qual é a causa de todos os outros anartas? Também é o desejo de pratista, o desejo de fama. Então, quando ele vem no coração, aí não tem como, é difícil as pessoas largarem. Mas a gente tem que lutar contra isso, não pode se deixar levar, não.
Não pode, tem que ser forte. Né? Tem que ser forte. Você veio, afinal de contas, para quê nesse mundo? Para fazer a tua prática espiritual ou para ficar sentado sendo adorado como um rei num trono por um monte de imbecil que não sabe nada de nada? Né? Isso chega a ser assim ridículo, né? Chega a ser ridículo. E eu vejo, eu viajo, eu encontro vários pseudogurus com as suas sangas, com os seus brincando de casinha, entendeu? Você vê assim uma relação infantil entre eles, uma coisa assim, sabe, forçada, artificial, e aqueles elogios assim, exagerados e descabidos, né? Chamando o guru de Paramahamsa, né? De Paribrajacacharya, né? De Ashtotarasata, e você vê que não tem nada disso. Você vê que não tem nada disso. Né? Então, assim, chega a ser engraçado para não dizer trágico, né? Muitas vezes. E você acaba não tendo muito o que falar, você tem que deixar a coisa correr, porque também você não vai ficar se metendo na vida de ninguém, a não ser que te perguntem. Né? Então, quando me perguntam, eu sou bem claro e bem sincero. Agora, se ninguém me pergunta, eu fico na minha. Cada um está lá com o seu karma, eu não consigo mudar a percepção de ninguém. Né? Não adianta você querer ficar alertando as pessoas, porque se elas não têm algo que parta delas, elas vão acabar ficando contra você, porque a fé delas está naquela pessoa. Elas têm realmente fé que aquela pessoa é um guru de verdade. Então você não pode questionar, a menos que surja uma dúvida no coração daquela pessoa. Se surgir uma dúvida no coração dela, você pode então ajudar ela a entender aquela situação melhor, mas tem que partir da pessoa. Não adianta você querer espontaneamente alertar o mundo inteiro contra os perigos do mundo, porque é perigo só na tua cabeça, o outro não está vendo esse perigo. E se ele não está vendo, você corre o risco dele ficar contra você e dizer que você é um ofensor, né, ao guru dele, que você é um crítico, né, que você é um devoto que está quebrando com a etiqueta, né, Vaishnava. Então, seguindo a etiqueta, a gente fica quieto, a gente deixa o barco correr, evita aquela associação, né, evita se misturar com aquelas pessoas, né, porque também não é favorável, e, enfim, vai fazendo o seu trabalho de formiguinha, tranquilo, né, transmitindo conhecimento e, principalmente, levando as pessoas para um guru fidedigno. Eu sempre digo, enquanto houver um guru fidedigno nessa terra, eu levarei as pessoas para ele. E quando não houver mais, tampouco eu assumirei esse papel de guru. Eu direi para as pessoas, então você espera, né, para encarnar de novo. Então, o processo é bem simples, que isso fique gravado e registrado e me cobrem no futuro. Podem me cobrar no futuro, tá? Porque isso realmente é algo que é muito relevante, muito, muito importante, tá bom? Muito bem. Vamos então ler mais um verso e a gente encerra a aula de hoje. Texto 5. Não, eu já li isso aqui. Agora eu vou ler o verso. Né? Nashisham anubhanita grantam neivabhyase bahum na vyakyam upayunjita narambam arabe quachit. Não se deve fazer muitos discípulos para ganhos materiais, nem para estudar muitos livros, nem para dar grandes palestras sobre as escrituras e assim manter a sua vida. Né? Você deve abandonar todos esses propósitos. Então, Padma Purana, né, se não me engano, Padma Purana tem esse verso muito claro. Né? Isso é muito comum na Índia. Parece que para o Ocidente é algo, né, mas isso é muito comum na Índia. Né? Você ter gurus que simplesmente usam esse posto como uma forma de se manter, de ganhar dinheiro, de viver bem. Né? Eles mandam dinheiro para a família, né? Enfim, fazem uma série de coisas. Tá? Por quê?
Porque na Índia, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento, né? Elas também não têm qualificação para entender quem é um guru de verdade e quem não é. Então, os maiores gurus da Índia são todos gurus farsantes. Né? Todos os grandes maiores gurus da Índia. Isso é um fato. Kali Yuga também, né? Estamos em Kali Yuga, então há que se compreender que falta muita qualificação para as pessoas, é uma era das ilusões, né? da hipocrisia. Então, já era esperado que nós tivéssemos esse quadro. Muito bem, vamos então ao comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Enquanto falava sobre os deveres de um sannyasi, Narada Muni disse para Yudhishthira Maharaj, um sannyasi ele deve peregrinar e ser devotado a Narayana, e também ser o bem-querente de todas as entidades vivas. Ele não deve se ocupar em nada para manter a sua própria vida, nem mesmo deve se ocupar em discussões simplesmente para ganhar um debate. Ele deve apenas aceitar objetos que vêm através da bhiksha, que é a mendicância. Ele não deve ser apegado à literatura que fala sobre coisas materiais temporárias, né? Nem mesmo pelo benefício material. Ele deve apenas dar os mantras a pessoas qualificadas e aumentar o número dos seus discípulos dessa maneira. Perdão, e ele nem deve, eu li errado, ele também nem deve, né, dar mantras para pessoas desqualificadas a fim de aumentar o número dos seus discípulos. Era justamente o sentido oposto. Ele não deve demonstrar a sua escolaridade, né, mas ele deve estudar a literatura de Bhakti e colocar esses ensinamentos em prática. Ou seja, aqui aqueles que falam, mas não praticam nada. Então, no caso, você tem que colocar em prática o que você está ensinando. Um acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, é desfavorável para a devoção pura. Né? Isso, então, é desfavorável para a devoção pura. Né? E também um desperdício de tempo. Né? Tentar estabelecer ou manter grandes templos simplesmente para exibir opulência. Muitos tipos de pessoas desqualificadas irão se abrigar nesses templos e suas atividades, vamos dizer assim, erradas, né? Atividades de desvio de caráter, irão difamar a sociedade dos sadhus. As pessoas santas deverão executar o bhajana sob a orientação de seus superiores, seguindo o caminho designado pela sucessão discipular, o parampara. Apenas o sadhaka na plataforma de bhava é qualificado para fazer discípulos e deve, então, fazê-lo somente para o bem-estar maior da sociedade e para a proteção da sampradaya. As escrituras, elas proíbem pessoas desqualificadas de se tornarem gurus e aceitarem discípulos. Então, Gurudeva aqui deixou bem claro. Só quem está na plataforma de bhava é qualificado para fazer discípulos. Isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. Para você estar em bhava, isso é simplesmente muito raro, muito raro. Então, quantos gurus de fato fidedignos nós temos presentes nesse mundo? Pouquíssimos. Conta-se nos dedos. Mas quantos gurus ativos você encontra? Milhares. Milhares, se não talvez milhões. Mas milhares de gurus. Então, esse é um sintoma de Kali Yuga. Mas aqueles que têm sinceridade, eles vão encontrar a orientação certa e vão colocar em prática essa orientação. Isso é que é o mais importante. Um guru, ele é antes de mais nada, né, um bom discípulo. Aquele que seguiu a disciplina da maneira correta é capaz de ensinar aos demais o que é disciplina. Muito bem, vamos encerrar por aqui.
e dar sequência na próxima aula. Hare Krishna, um bom dia a todos. Panchakalpatarubhyascha kripasindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah.